Hoje o tema da nossa live é bem importante. Acho que vocês já me ouviram falar disso aqui outras vezes, mas hoje eu vou concentrar bastante os meus esforços em mostrar para vocês como que a gente pratica, dentro da nossa metodologia, a psicoeducação dos pais. Então, a gente vai trazer, não vamos inventar roda, mas a gente vai sim mostrar como que a gente olha para o processo de psicoeducação muito mais como mais do que simplesmente fornecer informações, mais do que ser didática, mais do que dar uma aulinha para os pais. Como é que a gente usa essa estratégia, de fato, como uma técnica muito bem escolhida, assim, milimetricamente escolhida dentro do processo de orientação parental. Então, o tema da nossa live é como funciona a psicoeducação na OP. Então, vamos lá, né? Boa noite, pessoal que está chegando. Vai mandando o aviãozinho para os amigos que querem participar neste momento, que precisam ouvir isso aqui que eu vou falar. Estou fixando aqui e vamos conversar. Bora, parou de enrolação, chega. Primeira coisa que eu quero conversar com vocês sobre esse tema. Eu trouxe o título desta forma, inclusive, da live. Então, como funciona a psicoeducação no OP? Por quê? Muita gente confunde o trabalho de orientação parental ou reduz o trabalho de orientação parental à psicoeducação. Então, às vezes, vocês tomam essas expressões como, essas palavras, essa expressão, como sinônimos. Então, a primeira coisa que eu preciso afirmar para vocês é: orientação parental não se reduz à psicoeducação. Orientação parental não se reduz a gente ficar explicando para os pais sobre o funcionamento do desenvolvimento, né, o funcionamento da criança naquela etapa do desenvolvimento, ou sobre o diagnóstico da criança, ou sobre melhores estratégias de educação positiva, tá? Trabalho de orientação parental não se resume à psicoeducação. Ele precisa ser muito mais do que isso. Então, essa é a primeira diferença, é a primeira questão que eu quero levantar com vocês, tá? Porque isso facilmente é confundido, não só por vocês, como pelos próprios pais. Então, às vezes, eles deixam de buscar o nosso trabalho porque eles acham que é isso que a gente vai oferecer. Um monte de aulinha, um monte de explicação que eles podem obter no livro, que eles podem obter como profissional de educação parental, que eles podem obter em outro lugar. Então, muitas vezes eles não têm dimensão de que, e nem vocês, infelizmente, de que esse trabalho precisa ser um trabalho clínico. E a psicoeducação, ela entra dentro de um trabalho clínico de uma forma muito estratégica. Ela entra para dar conta de uma necessidade identificada dentro daquele processo e precisa entrar de uma forma sempre muito adaptada ao que aquela família precisa, ao que eles são capazes de assimilar e compreender naquele momento. Ou seja, é preciso uma avaliação antes de eu decidir usar a psicoeducação. Então, não sei se vocês, vamos conversar aqui, não sei se vocês faziam já essa confusão, se vocês acham que é a mesma coisa. E eu insisto nesse ponto, porque mesmo explicando, muitas vezes a gente ainda ouve assim: essa demanda aqui não é uma demanda de orientação, é uma demanda para psicoterapia individual, como se a orientação fosse uma coisa menor. E eu compreendo essa dúvida porque muita gente oferece dessa forma mesmo, como algo mais simples ou como algo que é sinônimo de psicoeducação. Aqui não. Aqui a gente trabalha, inclusive na aula magna de amanhã a gente vai falar, né, aula magna da pós-PCOP, quem não está inscrito, corre para se inscrever, porque amanhã a gente vai falar sobre os 5 níveis de intervenção dentro da nossa metodologia de trabalho clínico com os pais. Então a gente defende aqui uma clínica da parentalidade, a gente defende aqui um olhar cuidadoso e técnico, tá? Para as questões da parentalidade. Por isso, a gente desenvolveu uma metodologia e dentro dessa metodologia a gente tem uma jornada que a gente caminha aí com esses pais. Amanhã a gente vai falar sobre os pilares da metodologia, a gente vai falar sobre esses níveis de intervenção e vocês vão perceber que a psicoeducação é apenas um deles. Ela é útil, ela é relevante,
Mas, como eu disse, quando ela é utilizada estrategicamente e dentro de um processo com começo, meio e fim. Um dos maiores erros que vocês cometem é começar pela psicoeducação. É achar que a demanda dos pais necessariamente exige já uma aula, né? Exige... os pais enfrentam essa dificuldade porque falta informação. Pode ser também porque falta informação. Mas muitas vezes não é porque falta informação. Muitas vezes é porque o terreno onde essa informação ela foi plantada, essa semente da informação foi plantada, não é um terreno que está favorável. Não é, ou seja, são pais que não passaram por um processo de sensibilização, de reflexão, de acolhimento, para que de fato eles possam receber de uma forma, compreender de uma forma ampliada aquilo que vocês estão tentando explicar. E aí vocês vêm com a queixa de, os pais não seguem nada do que eu falo. Os pais não seguem nada do que eu oriento. Quem nunca, né? Quem nunca aí se sentiu dessa forma ou verbalizou isso? Os pais nunca fazem aquilo, eu oriento, falo, e os pais nunca fazem aquilo que eu orientei. Os pais não aderem àquilo que eu expliquei. Os médicos, os outros profissionais de saúde também trazem bastante essa queixa pra gente. Não tem adesão, o pai não dá medicação, o pai... E eu já expliquei, eu já não sei mais como explicar. E aí, essa sensação de vocês, essa constatação de vocês, a gente precisa parar para pensar se são realmente esses pais que são, meu Deus, não tem nenhuma habilidade, estão com dificuldade, não querem fazer, né? Falta motivação, falta disposição, ou se a gente realmente trouxe a psicoeducação, não trouxe a psicoeducação no melhor momento, ou no momento mais apropriado, como de fato uma estratégia de intervenção escolhida a dedo dentro do processo daqueles pais, tá? Então, para nós, como eu estava dizendo, a psicoeducação dentro da orientação parental, para nós, ela é uma etapa, ela é um dos níveis de intervenção e ela normalmente só vem depois que eu já trabalhei os níveis primários, né? Os níveis anteriores, e amanhã a gente vai falar sobre todos eles, vamos trazer exemplo, vamos falar sobre como que a gente aplica, por exemplo, nos casos de ansiedade parental. Então a aula de amanhã ela tá bem interessante, bem completinha. Quem não se inscreveu ainda, vocês podem ir no link da bio, porque amanhã vocês vão entender, né, onde é que a psicoeducação entra nesse contexto todo. Então, recapitulando aqui. Quando a gente fala de psicoeducação dentro da nossa metodologia, a gente está falando de uma intervenção estratégica, tá? Ela é escolhida, a gente escolhe o momento em que a gente realmente percebe a necessidade, em que esse terreno já está preparado para receber a informação e com tempo para a gente promover essa intervenção de uma forma eficaz. Ela funciona para nós como um suporte emocional prático. Então, os pais vão aplicar ali, a ideia é que eles consigam aplicar aquilo que a gente está explicando para eles e que eles consigam, efetivamente. Por isso que ela não pode chegar no início. No início, no primeiro dia, quando você nem fez, né, no primeiro minuto, quando você nem fez uma avaliação ali daquela dinâmica, quando você nem observou quais são os recursos que eles têm, se eles vão conseguir aplicar a orientação que você deu. Se eu pego uma família num contexto de muita vulnerabilidade psíquica, social, enfim, ele não adianta, assim. A fala do profissional vai ser vai ser prescritiva, vai acabar sendo prescritiva e eles não vão engajar. Para que eles engajem, eles precisam ver sentido naquilo que está sendo falado, naquilo que está sendo proposto. E para que eles vejam sentido naquilo que está sendo falado, que está sendo proposto, o que for falado e for proposto precisa considerar os limites, os recursos que eles têm, mas também os limites que eles possuem de implementar aquilo que você está solicitando. Então, por exemplo, uma criança, quer ver uma fala clássica dos profissionais que não tem um método de trabalho? Essa criança, olha, deixa eu te explicar que nessa idade o cérebro funciona daquela forma, ou nesse transtorno,
é esperado que o seu filho se comporte dessa forma. E aí, você pode lidar com isso, fazendo isso, aquilo outro. Gente, assim, a intenção pode ser maravilhosa. Você pode ser extremamente didática, mas eu preciso te dizer que muito provavelmente, se você faz isso logo de cara, se você faz isso sem uma análise de contexto, vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. E não é porque eles são maus pais, não é porque eles não têm interesse em que é o diagnóstico que normalmente vocês fazem, assim, não tem interesse, não se importa, quer jogar o problema pra cima de mim, né, quer que eu resolva. Às vezes tá? Às vezes mas muitas vezes não é. Muitas vezes não é. E a psicoeducação, ela tem que servir ao processo. Ela não pode ser um fim nela mesma. Fiz isso, psicoeduquei, me isentei da responsabilidade. Fiz a minha parte. Falei, dei informação, agora eles que lidem com isso. Isso, na minha opinião, é raso, é pobre, improvisado. Quando a gente está falando de uma clínica da parentalidade, quando a gente está falando de um trabalho sério com pais, a gente está falando de usar a psicoeducação como uma ferramenta para promover a parentalidade consciente. Então, ela vai me ajudar ali, ela não vai ser um fim nela mesma, eu joguei a informação, pronto, se virem com ela. Eu vou trazer a informação, mas cuidando para que essa informação promova a compreensão sobre as necessidades emocionais dos filhos, para que essa informação melhore o vínculo, melhore a qualidade dessas relações, para que essas informações facilitem a empatia, o desenvolvimento da empatia mútua, para que essas informações facilitem a comunicação. Então, essas informações, elas vão ser, em que momento eu vou introduzi-las, elas precisam ter um pra quê. Um pra quê bem claro dentro daquele processo. Então, muitas vezes, já no primeiro atendimento, eu consigo mapear várias necessidades de psicoeducação ali. Nossa, esses pais não sabem nada sobre tal assunto, esses pais não sabem nada sobre desenvolvimento, esses pais não sabem nada sobre o transtorno, ou esses pais não sabem pouco sobre disciplina positiva, seja lá o que for. Eu identifico essas necessidades, mas eu não vou sair dando aula sobre cada uma delas. Eu preciso identificar essas necessidades, priorizar. Por qual que eu vou começar? Como eu vou começar? Que linguagem pode tocá-los mais? Se eu preciso sensibilizar, ouvi-los mais, ouvir mais a perspectiva deles, acolher mais a perspectiva deles, ainda que seja uma perspectiva parcial, equivocada muitas vezes, ou rígidas, tá? Mas muitas vezes eu preciso gastar um tempo no vínculo, eu preciso gastar um tempo nos níveis anteriores, eu preciso gastar um tempo no acolhimento, na reflexão, na ampliação de consciência, para que então essas informações tenham um terreno fértil e reverberem, né? Para que eles sigam ali naquela jornada com a gente, aumentando o nível de consciência em relação a quem eles são, quem é aquela criança, como que a parentalidade deles se apresenta, como que a história de vida deles como é que a biografia deles, como é que a experiência deles de filiação reverbera no cotidiano da parentalidade, né, minimamente ali nas decisões grandes e pequenas que eles vão tomando ao longo do dia. Tudo isso é psicoeducar. Dentro de um processo sério, dentro de um processo clínico. Só trazer informação, gente, esse problema, assim, informei, me livrei do problema, os pais resolveriam isso com uma busca no Google. Você não é Google, né? Você não ganha igual o Google, você não ganha para isso. Você ganha para fazer um trabalho clínico, para fazer essa conexão, para tomar decisões baseada em critérios clínicos, certo? Então, recapitulando mais uma vez, a psicoeducação não é apenas compartilhar informações, não é dar respostas prontas, não é indicar livro não estou dizendo que eu não faço isso, tá? O que eu estou dizendo é que eu não faço isso de uma forma completamente aleatória. E vocês precisam ter muito, muito, muito cuidado, prestem bastante atenção nesse ponto aqui. Na ânsia de psicoeducar, na ânsia de explicar,
Na ânsia de trazer informação, vocês precisam tomar cuidado para não prejudicar a percepção de capacidade desses pais, a percepção de autoeficácia desses pais. O nosso trabalho é fortalecer essa percepção, é dar autonomia, é aumentar a confiança e a capacidade também individual de exercer, né, a função materna e a função paterna. Só que se a gente se antecipa, se a gente fica ansioso, se a gente vai no improviso e eu já quero tacar um monte de informação, é possível que os pais saiam com a sensação que eles vêm muitas vezes descrevendo pra gente, que é assim: nossa, eu me senti totalmente impotente diante do que o médico falou, do que a pediatra falou, do que a psicóloga falou, do que o psiquiatra falou. Eu me senti completamente impotente. A sensação é que eu tô fazendo tudo errado. A sensação é que eu não sei nada. A sensação é que essa criança, né, tá vulnerável, tá em risco sendo meu filho ou minha filha. E não é isso que a gente quer produzir, certo? Quando a gente escolhe psicoeducar, a gente está querendo ampliar a consciência. A intenção é essa, mas se a gente não faz isso dentro de um método de trabalho, dentro de uma sequência lógica ali de raciocínio clínico, a psicoeducação pode produzir esse efeito. Então, vocês precisam ter, eu vou trazer três pontos aqui, 3 princípios, né, para que vocês utilizem a psicoeducação de uma forma efetiva, de uma forma cuidadosa. Lembrando que eu vou falar muito mais, a gente vai falar muito mais sobre todos esses pontos e vários outros, e sobre os outros níveis de intervenção, e como que a gente aplica esses níveis na prática amanhã, tá? Na aula magna. Então, quem quiser participar, quem não tiver inscrito ainda, a aula é gratuita, mas vocês precisam estar inscritos. Então, quem não se inscreveu ainda na aula magna, é só digitar aqui ou ir no link da bio, a aula é amanhã, às 7h30 da noite. Então, vou passar aqui para vocês 3 princípios para a gente utilizar a psicoeducação com consciência, de uma forma eficaz dentro do processo. Primeiro, sensibilidade. Pode parecer meio óbvio, mas sensibilidade cultural, humildade cultural e linguagem acessível. Tá? A gente precisa adaptar a nossa comunicação aos valores, à realidade daquela família, sem julgamento. Sem julgamento. Então, hoje, mais cedo, a gente estava no plantão, tirando dúvidas dos alunos da formação, e eu estava falando exatamente sobre isso. Sobre a importância da gente não rotular, não julgar e ficar insensível à demanda dos pais. Então, vou trazer um exemplo. Vamos supor que vocês estejam diante de uma família, de uma mãe ansiosa, tá? E aí, se a gente não cuidar, se a gente não tiver um método de trabalho, se a gente não está estudando a fundo as questões da parentalidade, o que a gente pode fazer? O que você pode fazer, muitas vezes? Cair no seguinte erro. É uma mãe ansiosa, logo, ela sempre exagera, né? Ela sempre fantasia, ela sempre exagera, né? Ela super protege, enfim. E aí, você pode ficar insensível a demandas que são demandas legítimas. Porque uma mãe ansiosa, normalmente, é uma mãe implicada. Inclusive, a maternidade acaba gerando muita ansiedade. Amanhã a gente vai falar mais disso, mas muitas vezes a maternidade acaba sendo... trazendo sofrimento exatamente por isso. Porque o meu compromisso com a tarefa faz com que eu fique lá imaginando cenários e prevendo o caos. Então a gente precisa ser cuidadoso, porque se de cara eu já rotulo e se de cara eu trato, por exemplo, as demandas de uma mãe ansiosa sempre como exageros, eu não estou sendo ética. Eu não estou fazendo um bom trabalho. Então eu preciso ter sensibilidade, eu preciso não julgar, entender que sim, essa mãe muitas vezes vai exagerar, mas ela está exagerando com uma base de realidade, ela está exagerando pelo nível de comprometimento dela na função, ela está exagerando porque ela está sofrendo muito no exercício da parentalidade, tá? Então a gente precisa fazer essas reflexões e adaptar a comunicação, quando eu quiser psicoeducar, adaptar a comunicação aos valores e à realidade daquela família. Então eu preciso entender se é uma família, né, quais são as crenças, se é uma família extremamente religiosa, se é uma família que não é religiosa, entender o que está na base, quais são os valores que aquela família quer transmitir para os filhos e adaptar a nossa comunicação para que de fato a gente seja compreendido.
E como eu falei antes, para que eles vejam sentido em aplicar as informações que a gente está trazendo. E aí, às vezes, quando eu falo isso, vocês chegam para mim e falam assim, Fabrícia, mas o certo é o certo, o errado é o errado. E eu falo, meu Deus, eu passo mal. Por quê? Uma coisa eu não tô falando dos casos extremos, tá? Não tô falando de casos de violência, de negligência comprovadas. De abuso, não. Esses casos é isso. Para esses casos, certo é certo, errado é errado, e a gente vai tomar as providências. Mas para a maioria dos casos que chega para vocês, a maioria, a gente não tá falando de algo que é preto no branco, que é binário, que é sim ou não. Ah, mas tá errado gritar com a criança, tá errado sei lá o quê, tá errado o nível de exigência. Sim, gente, são problemas. São questões que a gente vai identificar e que a gente precisa entender como que a gente consegue primeiro, por isso a importância dos outros níveis de intervenção, sensibilizar esses pais para aquilo que a gente está tentando ajudá-los a compreender sobre o funcionamento daquela criança. E a gente não vai conseguir fazer isso sem humildade cultural, sem sensibilidade cultural e sem adaptar a nossa linguagem. Segundo princípio, para vocês usarem a psicoeducação, de fato, como uma estratégia de intervenção. Eu já falei isso antes, né? Hierarquizar, priorizar as necessidades de psicoeducação. Não é tudo necessário. Imagina, muitas vezes vocês querem fazer isso e não é nem lógico isso. Né? Imagina que eu tô chegando hoje para um primeiro dia de aula, numa pós-graduação, numa formação, enfim. Eu tô chegando no primeiro dia de aula e o professor decide que ele vai me passar todas as informações que ele conseguir naquele dia. Todas. Eu sei que eu preciso aprender a somar, a dividir, a multiplicar e a subtrair. Mas o professor não vai ensinar tudo isso de uma vez. Porque não dá. Certo? Isso é meio óbvio quando eu falo isso, quando a gente pensa isso aplicado a um outro contexto. Por que na psicoeducação a gente fica ansioso e quer simplesmente, sabe? Você precisa perceber se essa não é uma necessidade sua. De sentir que você fez tudo que você podia fazer, de sentir que você entregou tudo. Só que não adianta. É a mesma coisa do professor chegar no primeiro dia de aula e ensinar as 4 operações de uma vez. A criança não vai aprender. Nem os pais. Eles são gente, são pessoas. Eles não vão aprender. Então você vai precisar hierarquizar, focar nas informações mais urgentes, relevantes para aquele momento. Para a gente gerir aquela crise que está diante de nós e depois a gente vai trazendo, né, ou somando, ou complementando com aquilo, né, depois de eles já terem chegado num determinado nível de compreensão, a gente vai conseguindo avançar. Inclusive, quando a gente fala dos 5 níveis de intervenção e orientação parental, a gente tem essa fase, que é a fase lá do acompanhamento, que é o último nível, onde a gente vai exatamente voltar, olhar e falar, bom, isso aqui está bem consolidado. Temos mais alguma coisa para desenvolver com eles ou não? Eles estão prontos, né? O momento que eles estão vivendo é favorável? Isso acontece muito e gera muito sofrimento nos pais, muito, muito, muito. Isso acontece muito no contexto da parentalidade atípica. Porque, de fato, os profissionais, e aí não só o psicólogo, né? Os profissionais ficam realmente querendo, né, que os pais compreendam tudo sobre o diagnóstico, tudo sobre o que eles podem esperar daquela criança, tudo sobre as terapias, sobre os estímulos, etc. E eles despejam. Então vocês precisam cuidar para que a psicoeducação não vire um despejar de informações em cima dos pais, que eles vão ficar ainda mais sufocados e mais afogados e com a sensação de que eles não vão dar conta. É o que eu estava falando antes, é chegar no primeiro dia de trabalho e o teu chefe querer explicar tudo que você tem que fazer no primeiro dia. A gente precisa ir do básico ao avançado. A gente precisa compreender em que nível aqueles pais estão. Tem pais que chegam para mim tendo lido toda a coleção da disciplina positiva. Tem pai que chega para mim achando que educação respeitosa é permissividade. Tem pai que chega para mim achando que é tudo mimimi. Tem pai que chega para mim sem ter noção de como coloca limite num filho. Então, tudo isso vai precisar ser cuidadosamente avaliado dentro de um processo de anamnese sério, com critérios, com indicadores, exatamente como a gente vai conversar com vocês amanhã, para que a gente então chegue no nível da psicoeducação de uma forma eficaz, hierarquizando, priorizando essas necessidades e só então avançando para as seguintes e para as mais complexas, certo? E o terceiro princípio
para uma aplicação efetiva da psicoeducação é compartilhar com esses pais. Esse talvez seja o grande pulo do gato, mas que funciona bastante, que é compartilhar com os pais as hipóteses que você tem sobre o que está acontecendo, deixar que eles compartilhem com vocês também as hipóteses deles sobre o que está acontecendo, fazer esta troca. Você não vai deixar de ser o especialista por causa disso. Quando a gente faz isso dentro de um método de trabalho, isso não deixa a gente inseguro, isso não deixa a gente vulnerável enquanto profissional, muito pelo contrário. Uma das coisas que eu mais gosto de perguntar para os pais é: por que você imagina que isso acontece? Quais são, e às vezes eu pergunto exatamente uso exatamente essa palavra, qual é a sua hipótese para o que está acontecendo nesse cenário, né, que você está me descrevendo? Qual é a sua hipótese para as coisas terem chegado nesse ponto? Qual é a sua hipótese para determinado comportamento, né, para determinada atitude? Então, quando a gente compartilha as nossas hipóteses com eles e deixa que eles compartilhem com a gente as hipóteses deles também, a gente abre, mais uma vez, a gente constrói um terreno ali fértil para que eles passem a nos ouvir. Porque eles também se sentiram ouvidos. Porque e detalhe, assim, quando eu faço essa pergunta para eles, muitas vezes eu percebo que eles têm hipóteses bem interessantes e bem razoáveis sobre o que pode estar acontecendo. Às vezes tem uma distorção, tem uma perspectiva muito parcial, muito unilateral, né, atravessada por emoções. Obviamente isso vai acontecer, né? Isso é esperado, na verdade, que aconteça, né? Por emoções, por ressentimento, por raiva, enfim, pela história de vida e do momento de cada um. Mas, normalmente, não é uma coisa completamente absurda que eles trazem como hipótese. E quando mais uma vez, a gente abre ali a possibilidade para a gente realmente se comunicar. Então, quando eu compartilho com eles também, quando eu falo assim, nossa, ouvindo vocês, eu fico com a sensação de que tal coisa pode estar acontecendo. É bem interessante, porque às vezes eles concordam com você, às vezes eles concordam parcialmente e te explicam por que eles concordam parcialmente, e às vezes eles discordam veementemente. E é muito interessante esses movimentos dentro do trabalho clínico também. Quando eles discordam veementemente, das duas uma, você realmente está bem errada, né? Sua hipótese realmente não fez o menor sentido. Ou você consegue perceber ali que eles ainda não estão preparados, digamos assim, para esta confrontação mais direta com a questão central do trabalho. E aí tudo bem. Você vai dar uma recuada e vai falar, não, tá bom, então, né, se isso não faz o menor, não tem nada a ver, isso que eu falei, o que você acha que está acontecendo? Porque alguma coisa está acontecendo. De uma forma ou de outra, a gente, com o compartilhamento das nossas hipóteses clínicas e essa tentativa de diálogo sobre isso, a gente, de uma forma ou de outra, a gente inclui, mesmo que eles resistam, mesmo que eles discordem, a gente está fazendo um movimento que é clínico muito interessante, que é incluir os pais na compreensão do diagnóstico, do fenômeno, da crise, seja lá o que eles estão vivendo, de uma forma muito mais cuidadosa e colaborativa, e chamando eles para colaboração. Então essa também é uma forma de engajar. Percebam que quando eu uso a psicoeducação de uma forma estratégica, eu consigo engajar esses pais. Não só eu consigo fazer com que eles me ouçam. Porque eu não quero só que eles me ouçam e que eles me considerem uma autoridade. Nossa, aquela psicóloga fala bonito. Nossa, aquela psicóloga sabe muito, né? Nossa, aquela psicóloga é inteligente. Isso pra mim não, do ponto de vista clínico, é inútil. O que eu preciso que eles façam é que eles me ouçam e, ao me ouvirem, eles ampliem a consciência deles, que eles reflitam sobre aquilo que eu falei, que eles cheguem em casa, confrontem aquilo que eu falei com a realidade deles, questionem isso e cheguem às próprias conclusões sobre o que pode estar acontecendo. Que eles tenham insights. Muitas vezes acontece, olha, eu fiquei pensando naquilo que você falou, e aí eu percebi que, na verdade, às vezes eles não concordam, tá? Eles chegam numa sessão seguinte e falam assim, eu percebi que, na verdade, não é muito por aí. Mas o que é? Eles conseguem me trazer o que é, então. Não é muito por aí, mas aí eu prestei atenção que, percebem? Eu peguei a informação que você trouxe, eu confrontei essa informação com a realidade e eu cheguei a uma conclusão sobre a realidade que eu tô vivendo. É isso que eu quero com a psicoeducação. Não é que os pais façam o que eu quero. Os pais façam o que eu pedi.
O que eu quero com a psicoeducação é que eles sejam capazes de pegar esta informação e torná-la útil pro cotidiano deles, ainda que seja refutando essa informação. Mas eu pensei sobre ela, eu questionei a minha realidade e eu cheguei a uma conclusão sobre como eu posso melhorar a minha realidade. Essa, para mim, é uma das principais funções da psicoeducação e vocês podem promover isso quando vocês compartilham as hipóteses clínicas de vocês com eles dentro de um contexto de segurança, de confiança e dentro de uma metodologia, tá? Então, relembrando, né, frisando isso, que para nós a psicoeducação ela é um dos 5 níveis de intervenção, ela não é o único. A orientação de pais não pode se reduzir à psicoeducação e quando ela entra em cena, ela tem que entrar em cena fazendo sentido com o todo ali. Fazendo sentido dentro de um contexto de raciocínio clínico, fazendo sentido com as hipóteses que eu levantei, fazendo sentido com aonde eu quero chegar com cada família, tá? Então, se vocês quiserem entender melhor como que a psicoeducação se integra com os outros níveis, como que a gente psicoeduca num caso, por exemplo, de ansiedade parental, amanhã a gente vai falar sobre isso de uma forma bem detalhada, de uma forma bem didática, dentro da nossa aula magna, da nossa pós, tá? Amanhã a gente vai ter uma aula aberta e gratuita da nossa pós-graduação em psicologia clínica aplicada à orientação de pais. Vocês vão conhecer como que essa metodologia, a gente vai falar dos outros níveis, vocês vão entender como que essa metodologia funciona na prática. Tá uma aula bem redondinha, bem completinha. Só que apesar de ser gratuita, vocês precisam estar inscritos. Então, quem não se inscreveu ainda pode digitar aula magna aqui. Pode também correr no link da bio ou chamar a gente no direct, que eu vou passar o link de inscrição. A aula vai acontecer amanhã, às 19h30. E como eu falei, é aberta, gratuita, mas vocês precisam estar inscritos e amanhã a gente consegue conversar mais, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido como é que funciona a psicoeducação dentro da orientação de pais. Para nós, não é um funcionamento universal, é como a gente entende que ela deve funcionar como parte de um todo e não como a única coisa do processo. Certo? Conto com vocês, espero vocês amanhã. Fabiana e eu estaremos juntas às 19h30 para uma aula muito completinha, muito redondinha, com exemplos, com formas de aplicação e onde vocês vão poder interagir com a gente também. Quem por algum motivo não recebeu o link de inscrição, não conseguir se inscrever, é só correr na bio ou me chamar no direct, tá? Então, mais do que informação, psicoeducação precisa ser intervenção e intervenção estratégica dentro de um processo clínico, ético e muito bem fundamentado com os pais. É isso que eles merecem, é isso que eles precisam, é isso que eles estão buscando quando eles estão investindo mais num profissional de psicologia, porque senão era só eles correrem ali no Google ou contratar um serviço mais barato. Mas se eles estão chegando na gente, a nossa atuação precisa ser diferenciada, a nossa atuação precisa ser fundamentada. Vocês vão aprender tudinho sobre isso amanhã, tá bom? Beijo, boa noite. Amanhã a gente tá junto de novo.